Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É mais um momento que nós temos para louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? Muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, muito bom nós estarmos colocando a nossa vida a serviço do reino. E nós queremos orar nessa manhã pela sua vida, nós queremos clamar a Deus. Nós queremos colocar a nossa vida no altar nessa manhã e falando com Deus para que Ele venha com suas providências necessárias para a minha vida e para a tua vida. Vamos ter essa comunhão com o Papai nessa manhã, falando para Ele que Ele é importante para nós. Amém? Glórias a Deus. Então, oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. E nós te agradecemos por esse despertar, nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo estar intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque a tua palavra diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor. E nós temos a alegria, uma alegria tão grande, Pai, que é difícil mensurar, Senhor Deus, as maravilhas que o Senhor tem feito, que o Senhor ainda há de fazer. Então, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por ter nos acolhido, por ter, Senhor Deus, verdadeiramente nos escolhido para estar juntamente contigo, Pai. Então, nos ajuda, Pai. Esteja, Senhor Deus, dia após dia, Pai, fazendo de nós aquilo que verdadeiramente o Senhor disse que faria através das tuas sagradas escrituras, que o Senhor não habitaria mais em templos feitos por mãos, ó Pai, mas habitaria, Senhor Deus, em casa, Senhor Deus, de carne, ó Pai, que é o nosso corpo, ó Pai, que é o templo do Espírito Santo, Pai, tabernáculo do Deus Altíssimo. Então, muito obrigado, ó Pai. Nunca se ausente, Pai, pois nós temos nossos corpos, ó Pai, a tua casa, Pai. E o Senhor fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu entrarei, cearei contigo, você comigo. Então abra a porta do teu coração nessa manhã, abre, aleluia, o seu entendimento para que Papai do Céu esteja aí operando de uma forma maravilhosa na sua vida e que Deus esteja fazendo infinitamente mais, que Deus esteja operando, aleluia, maravilhosamente. Dê, Senhor Deus, a direção, Senhor Deus, para cada um dos teus filhos, ó Pai, nessa manhã, fazendo resplandecer, Senhor Deus, da tua presença santa, Senhor Deus, esteja, Senhor, nos ajudando, ó Pai, pegando nas nossas mãos, ó Pai, onde colocarmos a planta dos nossos pés, que o Senhor, ó Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, nos levando, ó Pai, debaixo da tua segurança, debaixo da tua proteção, debaixo dos teus cuidados. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos, ó Pai, nos livra, Senhor Deus, da bala perdida, do homem sanguinário, da mulher perversa, tudo que não procede do Senhor esteja caindo por terra, mas que nós estejamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, vencendo, Senhor Deus, todos os obstáculos, ó Pai, que estão propostos a cada um de nós. Então nos livra, Senhor Deus, de todo mal e faça com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos. Favorece-nos, ó Pai, para a honra e para a glória do teu poderosíssimo nome. Assim, Deus, eu louvo e engrandeço, ó Pai, assim, Senhor Deus, eu manifesto, Senhor Deus, a minha gratidão ao Senhor, ó Pai, peço que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, a desvencilhar, Senhor Deus, de todo mal, tudo que não procede, Senhor Deus, do Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, aquele amado irmão, aquela amada irmã, Senhor Deus, que estão acamados, ó Pai, passando, Senhor Deus, por situações difíceis, ó Pai, a respeito de doenças, Pai. Muitos, Senhor Deus, estão nas filas, ó Pai, aleluia, de exames, ó Pai. Muitos estão nas filas, ó Pai, de consultas. Muitos estão, Senhor Deus, esperando, Senhor Deus, pelo X-Reg. Mas Deus de Israel, o Senhor sabe, Senhor Deus, o quanto, ó Pai, os teus servos precisam. O Senhor sabe o quanto, Senhor, Deus de Israel, os teus servos necessitam, Senhor Deus, da operação do teu grande amor, da operação do teu grande poder. Então, meu Paizinho, esteja, Senhor Deus, estendendo as tuas mãos nessa manhã, esteja trazendo a cura, Senhor Deus, para o meu amado irmão, para a minha amada irmã, Senhor Deus, para os teus filhos e filhas, Senhor Deus, para que eles possam, Pai, ver, Senhor Deus, a tua mão gloriosa, Senhor Deus, de poder, ó Pai, que eles possam receber a cura, Senhor Deus, o teu milagre. Assim, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor,
nessa manhã, em nome de Jesus. Também, Senhor Deus, coloco o meu amado pastor Márcio, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja, Senhor Deus, cuidando do teu filho, fazendo com que o teu filho esteja, Senhor Deus, crescendo na graça, no poder, aleluia, Senhor Deus, que ele possa, Senhor Deus, ver, Senhor Deus, o teu sobrenatural, Senhor Deus, sobre a vida dele, trazendo, Senhor Deus, renovo, ó Pai, restaurando, ó Pai, aleluia, fazendo com que ele venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, transpor as barreiras, ó Pai, as quais, Senhor Deus, os seus sonhos, ó Pai, têm o levado. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma a sua família, o Vitor, Senhor Deus, também a Núbia, Senhor Deus, sua esposa, Senhor Deus, a missionária da tua casa, toma também, Senhor Deus, o pastor Valmir, Senhor Deus, a missionária Cíntia, Senhor Deus, toma Moisés nas tuas mãos, pastor José, Senhor Deus, também missionária Cláudia, esteja tomando o pastor Carlos Salles, Senhor Deus, também missionária Diva, dando saúde, missionária Diva, toma o Brendo, o Braio, o Brenner, Senhor Deus, esteja operando, Senhor Deus, maravilhosamente, esteja tomando também, Senhor Deus, a missionária Lucinéia, cuida dela, do seu esposo, Senhor Manuel, toda a sua parentela, também toma, Senhor Deus, a diaconisa Darcília, esteja visitando, Senhor Deus, operando, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais sobre a vida, Senhor Deus, da tua serva, Pai, enchendo-a, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, abrindo as portas, ó Pai, aleluia, abençoando assim, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, magnifico ao teu nome. Toma também, Pai Santo, Pai querido, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, todos os seus filhos, ó Pai, esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, segundo, Senhor Deus, o teu querido, o teu efetuar. Toma também, Diácono William, Senhor Deus, esteja abençoando a Elaine, Senhor Deus, da saúde, Senhor Deus, a tua serva, Senhor Deus, opera maravilhosamente. Toma o Efraim, toma o irmão Luiz, Senhor Deus, também, Senhor Deus, Leitinha, Senhor Deus, esteja cuidando deles. Esteja cuidando também, Senhor Deus, da missionária Vera, Pai Diácono Adair, também, Senhor Deus, da Laura, Senhor Deus, da Lívia, da Luciana, do Júnior, Pai, esteja, Senhor Deus, ministrando com teu poder, com a tua unção, Pai. Toma o pastor Carlos Wesley, Pai, a cada dia, Senhor Deus, dá, Senhor Deus, uma recuperação memorável para ele, Senhor Deus, esteja tomando, Senhor Deus, a igreja, Senhor Deus, aleluia, ali de Fazenda da Bica, Senhor Deus, oh Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, também tomando o pastor Daciel, o pastor Cláudio, Senhor Deus, pastor Sebastião, Senhor Deus, a pastora Edna, pastor, aleluia, Miguel, esteja tomando também, pastor, Senhor Deus, da igreja Cairós, Pai, pastor Márcio, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja tomando, Senhor, a pastora, oh Deus de Israel, da Espaço da Paz, Senhor Deus, tomando seu esposo Carlos Augusto, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais, tomando a pastora Yara, a pastor Alexandre, faça, Senhor Deus, com que os teus filhos, ó Pai, estejam, Senhor Deus, crescendo na tua graça, no teu poder, aleluia, no teu sobrenatural, que o Senhor esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, que seja, Senhor Deus, tempo, Senhor Deus, de adoração, tempo de busca, tempo de entrega, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor. Toma também nesta manhã, Senhor Deus, essas famílias, ó Pai, que tem clamado aqui através do Calvário, através do Facebook, Senhor Deus, pelos seus casamentos. Abençoa, Senhor Deus, as amadas irmãs, Senhor Deus, que tem pedido, Senhor Deus, aleluia, pelos seus maridos, ó Pai, abençoa, Senhor Deus, as amadas irmãs, os amados irmãos que têm pedido pela sua saúde. Assim, Senhor Deus de Israel, esteja visitando, guardando, livrando, Senhor Deus, de todo mal. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, eu venho te pedir também pelas criancinhas, Senhor Deus, os jovens, adultos, adolescentes, Senhor Deus, os velhinhos, ó Pai, que o Senhor esteja fazendo, Senhor Deus, com que cada um deles, ó Pai, esteja recebendo, ó Pai, aleluia, da tua proteção, da sua unção, Senhor Deus, dos teus cuidados, ó Pai, esteja, Senhor Deus, ministrando com o teu poder, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com o teu sobrenatural. Venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, tomar aqueles amados que estão, Senhor Deus, em situação de rua, Senhor Deus, muitas vezes, Senhor Deus, aleluia, o prato que eles comem, Senhor Deus, é latão de lixo, muitas vezes, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, nas cracolândias, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, presos, ó Pai, em seus vícios, ó Pai, porque a tua palavra diz, Senhor Deus, que a nossa carne não é contra sangue e carne, Senhor Deus, mas contra principados e potestades. Eles estão presos, Senhor Deus, por esses espíritos malignos, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, libertando os teus filhos, ó Pai, fazendo com que eles cresçam, Senhor Deus, na tua graça, no teu conhecimento também, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, se prostituindo, Senhor Deus, não é vontade do Senhor, ó Pai, mas que eles venham, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ver, Senhor Deus,
aleluia, o melhor caminho, Senhor Deus, para a vida, Senhor Deus, de cada um deles. Então, Pai amado, Pai querido, opera, Senhor Deus, com o teu poder, opera, Senhor Deus, com a tua mão potente, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão, Senhor Deus, nos abrigos, ó Pai, sem um lar, Pai, muitas vezes, ó Pai, passando, Senhor Deus, por abusos, ó Pai, fome, ó Pai, necessidades, que o Senhor venha, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, com o teu sobrenatural. Venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, também trabalhar naqueles que estão nos centros, ó Pai, de recuperações, ó Pai, dá, Senhor Deus, força, Senhor Deus, para que eles venham vencer, Senhor Deus, todo tipo, ó Pai, de entorpecente, Senhor Deus, que eles venham, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome, vencer, Senhor Deus, essa diversidade que tem, Senhor Deus, se encontrado, Senhor Deus, na vida deles. Assim, Pai amado, Pai querido, eu louvo, engrandeço e magnifico o teu poderoso nome. Pai santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, também, Senhor Deus, está visitando, Senhor Deus, as maternidades, ó Pai, onde as mamães, ó Pai, estão dando a luz, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, está, Senhor Deus, colocando por terra, Senhor Deus, todo tipo de eclâmpsia, ó Pai, toda complicação, Senhor Deus, que elas possam, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter alegria, Senhor Deus, de um bom parto. Assim, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, aqueles que estão, Senhor Deus, nas suas casas, ó Pai, acamados, ó Pai, em cadeiras de rodas, outros, ó Pai, têm usado muletas, ó Pai, outros, Senhor Deus, o apoio da família para levantar da cama, para ir ao banheiro. Muitas vezes, ó Pai, as situações, ó Pai, são muito complicadas, Pai. Eu louvo, engrandeço, magnifico o teu nome, porque a tua palavra diz que tudo que ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Eu ligo aqui na terra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, um milagre sobre a vida, Senhor Deus, dos cadeirantes, ó Pai. Que eles venham andar, Senhor Deus, com as suas próprias pernas. Eu ligo aqui na terra, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um milagre, Pai, aleluia, das pessoas, ó Pai, que são coxas, ó Pai, surdas, mudas, ó Pai, aquelas, ó Pai, que estão, Senhor Deus, com doenças, ó Pai, aleluia, há muito tempo, ó Pai, essas doenças crônicas, Pai, venham cair por terra, como pressão alta, Pai, problema de coração, enxaqueca, Pai, AIDS, seja, Senhor Deus, o câncer, bronquite, Pai, no nome santo do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Eu clamo ao Senhor, ó Pai, que o teu milagre esteja alcançando, ó Pai, aleluia, essas vidas, ó Pai, que estão comigo aqui, Senhor Deus, através, Senhor Deus, do visor, ó Pai, aleluia, de um celular, através do visor, Senhor Deus, de uma televisão, seja, Senhor Deus, qual for o aparelho, ó Pai, que estiverem, Senhor Deus, aleluia, recebendo essa oração, Pai, que o Senhor venha fazer um milagre, Pai, aleluia, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, esteja entrando, Senhor Deus, com providências, ó Pai, na vida, Senhor Deus, dessa pessoa que tem clamado comigo, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, acamados, ó Pai, nos hospitais, ó Pai, ocupando leitos, ó Pai, quantos estão, Senhor Deus, nos CTIs, ó Pai, quantos estão, Senhor Deus, nas UTIs, mas o Senhor é Deus, aleluia, quem opera, Senhor Deus, infinitamente mais, ó Pai, nesta manhã, no teu poderoso nome, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, para que venham, Senhor Deus, aleluia, serem transformadas, Pai, para a honra e para a glória do Senhor, ó Pai. Aleluia, ouve a oração, Senhor Deus, desse, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, através do seu pensamento, ó Pai, aleluia, através das suas lágrimas, Pai, tem clamado ao Senhor e tem tido, ó Pai, esperança, Senhor Deus, aleluia, desse Deus que nunca abandona, desse Deus que está sempre perto. Assim, Pai amado, o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente, o Senhor sabe todas as coisas. Então, Pai querido, Paizinho, esteja, Senhor Deus, cuidando, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão impotentes, ó Pai, aleluia, de fazerem alguma coisa, mas que o Senhor venha, Senhor Deus, com teu socorro, com teu sobrenatural, nesta manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos pais, ó Deus, quantas mães, aleluia, membros, ó Pai, de família, ó Pai, tem, Senhor Deus, clamado ao Senhor, ó Pai, por uma porta aberta. Quantos têm falado com o Senhor, eu necessito, ó Pai, de um trabalho, Senhor Deus, para levar o sustento, aleluia, para dentro de minha casa.
Quantos estão, Senhor Deus, com as despensas vazias, ó Pai? Quantos estão com as geladeiras vazias, ó Pai? Clamando ao Senhor, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, a Tua palavra diz, Senhor Deus, se nós confiássemos no Senhor, ó Pai, se nós clamássemos pelo Teu nome, ó Pai, nós comeríamos o melhor dessa terra, assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que venha cair por terra toda escassez, ó Pai, tudo que não procede do Senhor, ó Pai, mas que venha, Senhor Deus, ter abundância de haveres, ó Pai, aleluia, na vida, Senhor Deus, daquele que tem clamado ao Senhor, na vida, Senhor Deus, daquele, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, elevado os seus pensamentos aos céus, ó Pai, e tem falado com Deus Todo-Poderoso, assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, muda o quadro, Senhor Deus, do teu filho e da tua filha, Senhor Deus, muda essa situação, Senhor Deus, e abre as janelas do céu, Senhor Deus, e derrama bênçãos, ó Pai, aleluia, sobre teus filhos e filhas, ó Pai, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, quantos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, estão com ordem, Pai, de despejo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, para Deus de Israel, aleluia, abandonar os apartamentos, ó Pai, as casas, Senhor Deus, que moram, Pai, aleluia, por falta, Senhor Deus, aleluia, de pagamento, Senhor Deus, do aluguel. Quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, a cozinhar, Senhor Deus, com cavacos de pau, Senhor Deus, porque o gás acabou. Quantos, ó Deus, estão, Senhor Deus, aleluia, glórias ao teu nome, Senhor Deus, passando, Senhor Deus, por privações, ó Pai, como o corte da água, o corte da luz, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quantos estão sofrendo, ó Pai, essas afrontas, ó Pai, mas nós temos um Deus que tudo pode, Deus, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, o soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Cuida, Senhor, dos teus filhos e filhas, ó Pai. Protege, guarda, Senhor Deus, ministra, Senhor Deus, com a tua unção, Senhor Deus, com o teu poder, com o teu sobrenatural, pois o Senhor, ó Pai, tem tirado, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de Lodebar, terra da dificuldade, terra, Senhor Deus, aleluia, da escassez, terra de sofrimento, aleluia, Senhor Deus, e tem trazido, Senhor Deus, a Belém, a casa do pão, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, tem trago, Senhor Deus, a tua casa, a tua presença, Senhor Deus, para que haja, Senhor Deus, verdadeiramente abundância de haveres. Assim, Pai amado, Pai querido, nós clamamos ao Senhor, Deus de Israel, nessa manhã, que nós venhamos, ó Pai, aleluia, receber do Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, esse presente, ó Pai, que tanto precisamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, o mover, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, mover, Senhor Deus, aleluia, das Tuas mãos, ó Pai, aleluia, que tudo pode. Então, Pai amado, Pai querido, nos ajuda, Pai, nos fortalece e faça de nós, ó Pai, verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Amém? Glórias a Deus. Santo, seja bem-vindo, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Deus esteja guardando aos meus amados irmãos também. Ellen, Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os meus amados irmãos, que Deus esteja fazendo aí, aleluia, prosperar, aleluia, na sua caminhada, no nome santo do nosso Senhor, aleluia, e Salvador Jesus Cristo. Que seja tempo aí, aleluia, de bênçãos do nosso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel, que esse Deus maravilhoso, aleluia, venha nos assistir, aleluia, nas nossas dificuldades, nas nossas debilidades, que Ele venha fazer infinitamente mais na minha vida, na tua vida, nesta manhã, que o nosso clamor venha transpor, aleluia, as janelas celestiais, os portões celestiais, que nós venhamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sermos, ouvidos, aleluia, para a honra e para a glória do nosso Deus, que esse milagre, a qual tanto precisamos, ele venha acontecer na minha vida, que ele venha acontecer na tua vida, que nós sejamos verdadeiras bênçãos nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqueles que olharem, aleluia, para nós, venham sentir a presença desse Deus inefável, desse Deus que tudo pode fazer, desse Deus que tem aí a primazia de todas as coisas. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que Deus, ele diz, aleluia, para que existisse todas as coisas que nós estamos vendo, contemplando, que nós estamos aí nos deliciando. Ele disse, haja luz e houve luz.
Haja porções de terra e houve porções de terra. Haja água e houve água. Nosso Deus, através da sua, aleluia, maravilhosa voz, ele verdadeiramente deu ordem a todas as coisas e as coisas vieram a existir pelo poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa manhã, aleluia, o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, venha cumprir, aleluia, na minha vida e na tua vida, todo o desejo do nosso coração. Que ele venha aí e nos ajudar a transpor as barreiras que estão propostas à minha vida, à tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? É o horário que nós começamos essa programação, nós começamos às 7h50. Amém? Glórias a Deus. Eu sou o pastor Carlos Sales, pastor, aleluia, que tem, aleluia, através do Espírito Santo de Deus, sido edificado, para levar esse trabalho avante. Sou idealizador e responsável também por esse trabalho que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, amém? Eu trouxe um texto aí para nós estarmos trabalhando nele, é um texto bíblico, de 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 7, e a reflexão que nós estamos aí dando uma olhada, trabalhando, eu estou trabalhando aí com o livro de John Fox, o livro dos mártires, a história dos sofrimentos e morte dos cristãos primitivos e dos mártires protestantes, aqueles que desejavam ter uma fé salvífica em Cristo, segundo o que a palavra diz em Êxodo capítulo 20. Eu quero estar trazendo para os amados irmãos aqui Êxodo capítulo 20, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Êxodo capítulo 20, eu quero estar compartilhando com os meus amados irmãos, que diz assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, diz o Senhor que tudo pode. E ele continua falando: não terás outros deuses diante de mim, não faças para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima no céu e embaixo na terra, nem nas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Assim diz o Senhor, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel. Também, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor, ele fala aí em 1 Timóteo, aleluia, 1 Timóteo capítulo 2, o Senhor, ele trabalha também através do apóstolo Paulo, é uma carta pastoral. O apóstolo Paulo, ele envia essa carta a Timóteo e ele dá instruções a Timóteo a respeito de como deve proceder, aleluia, os nossos amados irmãos, aleluia, dentro da igreja. E ele fala: Timóteo, observa tudo que eu tenho falado contigo e eu estou te explicando a respeito, aleluia, disso, aleluia, que eu quero que você coloque dentro do seu coração. E ele diz assim, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Então, há um só mediador. E esse mediador, meu amado irmão, minha amada irmã, é Jesus Cristo. Então, muitos dos mártires, aleluia, que sofreram decapitações, muitos dos mártires que foram cortados, aleluia, pelo meio, muitos dos mártires que foram mortos em fogueiras, muitos dos mártires que foram queimados em churrasqueiras humanas,
muitos dos mártires que foram enforcados, muitos dos mártires que foram afogados, todos eles, amados irmãos, foram destruídos e mortos por causa desta palavra que temos na nossa mão, para que nós, aleluia, tivéssemos liberdade de fazer uso dessa palavra. Eles morreram simplesmente por amar a Deus mais, muito mais, por ter uma fé salvífica, assim, uma fé rema. A gente precisa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, valorizar essa palavra maravilhosíssima que Deus tem aí colocado nas minhas mãos, colocado nas suas mãos, e nós precisamos dar valor a tudo que Deus tem aí, aleluia, verdadeiramente nos concedido. E é um prazer muito grande, meu amado irmão, minha amada irmã, poder, aleluia, usufruir dessa palavra maravilhosa que Deus nos concedeu. Então, 2 Crônicas, capítulo 13, aí eu quero estar trabalhando com os meus amados irmãos, aleluia, 2 Crônicas, capítulo 13. Diz assim: Abias reina e peleja contra Jeroboão. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 7, diz assim: E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e tenro de coração, não podia resistir-lhes. Então, voltando um pouquinho, eu quero que nós venhamos a entender, porque apenas um versículo não dá para entender aquilo que nós estamos querendo passar a respeito da palavra de Deus. Então, se no 18º ano do rei Jeroboão reinou Abias sobre Israel, 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, da cidade de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias ordenou a peleja com um exército de varões bélicos, de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele batalha com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. E pôs-se Abias em pé, em cima do monte Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão, e todo o Israel, porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e ele e a seus filhos por um concerto, aleluia, de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nabate, servo, aleluia, de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. E sendo Roboão ainda jovem e tenro de coração, não podia resistir-lhe. E agora cuidais de esforçar-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para Deus. Não lançaste vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes como as nações das outras terras? Qualquer que vem a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo faz sacerdote daquele que não são Deus. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra, e queima ao Senhor cada manhã e cada tarde holocausto, incenso aromático, dispondo
os pães da preposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro, e as suas lâmpadas para acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixaste. E eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também o seu sacerdote tocando a trombeta para dar alarme contra vós. Os filhos de Israel, aleluia, não pelejais contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta para darem sobre eles por detrás, de maneira que estava em frente de Judá e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinha de pelejar por diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e todo o Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá, de maneira que Abias e o seu povo fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. E Abias seguiu após, aleluia, Jeroboão, e tomou a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Jacena com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não, aleluia, recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, pois, fortificou e tomou, aleluia, para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os mais atos, pois, de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos nas histórias, aleluia, do profeta Ido. Então, meu amado irmão, aquele, aleluia, que persevera, aleluia, em gritar o nome, aleluia, daquele que vive e reina para todo sempre. Esse, aleluia, verdadeiramente vencerá toda e qualquer situação que se levanta. Amém? Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja você que tem verdadeiramente clamado ao Senhor, colocado o Senhor dentro de ti. Fala: Senhor, venha, porque o Senhor, aleluia, tem lugar dentro de mim, no meu coração, na minha vida, aleluia, no seio de minha família. O Senhor tem lugar verdadeiramente, aleluia, no meio, aleluia, da minha igreja, no meio, aleluia, do seu povo, né? A igreja que o Senhor nos confiou. Então, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha tomar o primeiro lugar no nosso meio, que nós venhamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram, aleluia, em espírito e em verdade. Vamos adorar o Senhor, vamos clamar ao Senhor, vamos colocar a nossa vida no altar, porque Ele verdadeiramente é o Senhor que tudo pode na minha vida e na sua vida, e que nós venhamos ser uma bênção nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dar continuidade ao livro que nós estamos lendo, o livro de John Foxe, né? O livro dos Mártires. É um livro abençoadíssimo da história da igreja, e eu quero, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dar continuidade a tudo que o Senhor tem aí nos instruído a fazer. Amém? Então diz assim, David Paglia e Pablo Henry, que, aleluia, tentavam escapar da direção, aleluia, aos Alpes. Cada um deles, com o seu respectivo filho, foram perseguidos e alcançados pelos soldados papistas em uma grande planície. Ali, para se divertirem, cansaram-nos e feriram-nos com as suas espadas, e correram atrás deles até que caíssem pela fadiga. Quando viram que estavam esgotados e já lhes não podiam
mais divertir, despedaçaram-nos e deixaram os seus corpos mutilados naquele mesmo lugar. Assim, a Inquisição, ela faz mais uma vítima. A Inquisição, aleluia, que é a perseguição daqueles que queriam, aleluia, protestar contra o catolicismo, e eles eram os protestantes, nós que somos os evangélicos hoje, né? Um jovem de Bobbio chamado Miguel Grave foi preso na cidade de La Torre e levado à ponte. Foi lançado ao rio. Como era um bom nadador, nadou o rio abaixo, ciente que poderia escapar. Porém, os soldados e a sua turba seguiram após os lados das margens e apedrejaram continuamente até, ao receber um certo golpe, perdeu o sentido, submergiu-se e afogou-se. Ordenaram a David Armand que pusesse a sua cabeça sobre um bloco de madeira, e um soldado com uma marreta partiu-lhe o crânio. David Baridona, preso em Vilário, foi levado a La Torre, onde, ao negar-se a renunciar à sua religião, foi atormentado. Acendiam-lhes pavios de enxofre atados entre os dedos de suas mãos e pés, e depois arrancaram pedaços da sua carne com tenazes incandescente até que ele expirasse. Giovanni Barolina e sua mulher foram lançados a um tanque de água e obrigados a manter-se de cabeça submersa através das forcas e pedras até que se afogassem. Um grupo de vários soldados foi à casa de José Garniero e antes de entrar, dispararam contra a janela a fim de anunciar a sua chegada. Uma bala de mosquete atingiu um dos seios da sua esposa enquanto amamentava o seu bebê no outro peito. Ao descobrirem a intenção dos soldados, rogou-lhes encarecidamente que poupassem a vida da criança. O que fizeram? E enviaram-lhe imediatamente a uma ama de leite católica. Em seguida, tomaram o marido e enforcaram-no em sua própria porta. Deram um tiro na cabeça da mulher e deixaram-no banhada em seu sangue. Um ancião chamado Isias, ou melhor dizendo, é isso mesmo, Isias Modon, piedoso protestante, fugiu dos perseguidores, os quais não tinham qualquer misericórdia, e refugiou-se na greta de uma penha, onde sofreu as mais terríveis privações. Em meio ao inverno, viu-se obrigado a deitar-se sobre uma pedra bruta, sem nada para cobrir. Alimentava-se de raízes que eram capazes de arrancar ao redor do seu mísero habitáculo. E a única forma de conseguir algo para beber era colocar neve em sua boca até que esta se derretesse. Contudo, até mesmo neste esconderijo, encontraram alguns dos desumanos soldados papistas que, depois de golpeá-lo implacavelmente, feriram-no com a ponta de uma espada e levaram-no até a Lucena. Completamente debilitado pelas circunstâncias passadas e esgotado pelos golpes recebidos, caiu no caminho. Eles começaram novamente a golpeá-lo para obrigá-lo a seguir. Porém,
de joelhos implorou-lhes que o matasse e pusessem fim ao seu sofrimento. Finalmente cederam o seu pedido. E um dos soldados aproximou-se dele e desferiu-lhe um tiro na cabeça com uma pistola, com a seguinte expressão: tome, herege, aqui tens o que pediste. Maria Revolta, uma digna protestante, recebeu um disparo nas costas enquanto caminhava para a rua. Caiu ao solo ferida, mas ao recobrar a força suficientemente, pôs-se sobre seus joelhos, levantou as suas mãos aos céus e orou fervorosamente ao Todo-Poderoso. Então vários soldados próximos a ela dispararam muitos tiros contra a mulher, que foi ferida por muitas balas, o que imediatamente pôs fim ao seu sofrimento. Vários homens, mulheres e crianças esconderam-se em uma grande caverna, onde permaneceram a salvo durante várias semanas. Era costume os homens saírem quando se fazia necessário para que procurasse provisões secretamente. Porém, um certo dia foram vistos e a caverna foi descoberta. E pouco depois apareceu diante da entrada desta uma tropa católica. Os papistas que se reuniram ali naquela ocasião eram vizinhos dos amigos íntimos dos protestantes que se esconderam na caverna. Alguns eram inclusive parentes. Por esta razão os protestantes imploraram-lhes pelos laços da hospitalidade, pelos vínculos do parentesco e como os velhos conhecidos e vizinhos, que não os assassinassem. Mas a superstição vence a todos os sentimentos naturais e humanos, e os papistas, cegos pelo fanatismo, disseram-lhes que não era justo mostrar a graça alguma a hereges, portanto deveriam preparar-se para morrer. Ao ouvirem isto, e conhecedores da obstinação assassina dos católicos, os protestantes prostraram-se, levantaram as mãos ao céu, oraram com grande sinceridade e fervor, lançaram-se sobre o solo e esperaram por sua sorte, que imediatamente foi selada, pois os papistas lançaram-se sobre eles com fúria selvagem, reduziram-se a pedaços e deixaram na caverna seus corpos mutilados. Giovanni Salvatiotti passou em frente a uma igreja católica e não fez sequer uma vênia como ato de referência. Foi seguido por alguns dos fiéis que se lançaram sobre ele e o assassinaram. Jacó Barrel e sua esposa foram feitos prisioneiros pelo conde de Saint-Secondo, um dos oficiais do duque de Saboia, e entregues aos soldados cortaram os seios da sua mulher, o nariz do homem, e logo os mataram com um tiro na cabeça de cada um. Um protestante chamado Antônio Guido, que estava vacilante, foi a Periero com a intenção de renunciar à sua religião e abraçar o papismo. Comunicado o seu intento a alguns dos sacerdotes, o elogiaram muito e agendaram um dia para a sua retratação pública. Nesse interim, ele percebeu a dimensão de sua perfídia e sua consciência o atormentou-lhe de tal maneira, dia e noite, que decidiu não retornar-se, mas fugir. Após empreender a fuga, sentiram a sua falta. Foi perseguido e preso. As tropas durante o caminho fizeram todo o possível para convencer
a sua intenção de retratar-se, mas, ao perceberem que os seus esforços eram inúteis, golpearam-no violentamente no caminho. E ao aproximar-se de um grande precipício, ele aproveitou a oportunidade, saltou e espatifou-se. Um cavaleiro protestante extremamente rico que vivia em Bobbio, provocado certa noite pela insolência de um sacerdote, respondeu-lhe com grande dureza. Dentre outras coisas, disse-lhe que o Papa era um anticristo, a missa uma idolatria e o purgatório uma farsa, e a absolvição uma falácia. Para vingar-se, o sacerdote contratou 5 marginais que naquela mesma noite invadiram a casa do cavaleiro e apoderaram-se dele com violência. Ele se assustou tremendamente e implorou-lhes de joelho que o poupassem, porém os marginais o mataram sem vacilar. Assim, a época da Inquisição Papal, ela destruiu muitos homens e muitas mulheres, muitas crianças, sem dó e sem piedade. Muitos morreram, muitos passaram maus bocados na sua vida. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que a obra do Senhor, ela não é feita com violência. A obra do Senhor, ela é feita com carinho e com amor. Deus, ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Deus, ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de nós. Ele não quer que nós venhamos viver nos degladiando. Ele quer fazer com que nós sejamos uma bênção nas suas mãos. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venhamos colocar os nossos corações no Senhor, que venhamos colocar a nossa vida nesse Deus que tudo pode, dia após dia. Não vamos nos degladiar, mas vamos colocar os nossos corações em Deus, que o Espírito Santo de Deus esteja nos conduzindo a melhores caminhos, que o Espírito Santo de Deus venha tirar toda a violência do nosso meio, nós venhamos viver em paz na presença desse Deus que tudo pode. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor ainda vai fazer. Esteja abençoando meus amados irmãos e irmãs, operando, Senhor Deus, maravilhosamente. Que tenha todos, ó Pai, um sábado maravilhoso, um excelente final de semana. Que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Assim, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço e magnifico o teu poderoso nome, o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Deus abençoe, Deus proteja, Deus esteja guardando a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe. Até, aleluia, amanhã, se Deus quiser, amanhã nós estaremos juntos, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.